participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas pra Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Bem sei que só tu és o Senhor, o perfeito Criador.
pecador, não mereço tanto amor que a mim vens ofertar. Mas só por graça, tua graça sim me basta. Nenhum mal me ameaça, pois seguro estou, guardado em teu poder. Sim, tua graça, não mereço, mas é graça. Eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só teu Senhor. É nos momentos mais difíceis, meu Deus, é que eu estou em seus braços. Quando tudo parece impossível, quando a luta parece não ter fim, as portas da vida estão fechadas e você não acredita mais em nada. Sua paz acabou, a tranquilidade cessou neste deserto que você entrou e que pensas estar sozinho. Não tem mais forças pra continuar neste trajeto a caminhar. Você pensa em parar, mas é aí que ele chega pra você. Ele te pega em seus braços, caminha junto contigo, te carrega no colo, meu amigo, te dá forças pra continuar. É o remédio pra não desanimar. E o fim de toda esta luta, terás enfim uma grande vitória, porque quem te carregou, quem te fortificou, foi o príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, foi Jesus de Nazaré. Rei dos reis, Senhor dos senhores, foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré. Lucas capítulo 9, eu creio que os irmãos já decoraram este versículo, verso 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se
ou a causar dano a si mesmo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta manhã, ao despertar-me, recebi, num lapso de tempo muito pequeno, muito curto, eu creio que numa fração de segundo, recebi a mensagem para pregar hoje. Passou como se fosse um filme na minha cabeça. E nós vamos ler então algumas passagens da Bíblia que são relativas à vida de Pedro. O apóstolo Pedro, ele é um exemplo, a sua vida é um exemplo daquilo que deve acontecer nas nossas vidas. O apóstolo Pedro era um homem extremamente comum. A Bíblia fala de homens que são excepcionais como pessoas. Por exemplo, o apóstolo Paulo era um homem excepcional, tinha uma cultura, tinha uma visão de mundo, uma visão cosmopolita. Temos o exemplo de Salomão, também um homem de uma sabedoria incrível, o homem mais sábio, horizontalmente falando do seu tempo. Mas vemos o apóstolo Pedro como um homem extremamente comum. Pedro não tinha nada de excepcional em relação à média das pessoas. Pedro era um trabalhador, era um pescador, uma classe média baixa, era dono do seu próprio negócio, juntamente com a sua família, mas um negócio simples. Morava numa cidade chamada Cafarnaum, que era uma cidade, era um centro comercial. Já pude estar lá visitando essa cidade e fui até onde era a casa de Pedro. E a casa de Pedro ficava muito próxima à sinagoga, demonstrando, portanto, que ele não era uma pessoa pobre, era uma pessoa de classe média. Quando se sai da sinagoga de Cafarnaum, se pega a rua direita, na frente da sinagoga tem uma rua, se pega a direita, primeira rua esquerda, à direita é a casa do Pedro. É bem simples de ir na casa do Pedro. E ali morava o Pedro, logo adiante na cidade, a cidade fica num alto, você caminha mais ou menos uns 100 metros da casa do Pedro, já está nas margens do Mar da Galileia. E ali Pedro vivia. Pedro era um homem bastante abençoado, porque na sua casa também morava sua sogra. Era um homem muito feliz por causa disso. Família tranquila, pescavam. E diz a Bíblia Sagrada que um dia Jesus teve encontro com Pedro nas margens do Mar da Galileia. E a Bíblia fala então em Mateus capítulo 4, verso 18 a 20, o seguinte: caminhando Jesus junto ao Mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mateus 4, 18 a 20 registra isso. Então aqui vemos o chamado de Jesus para Pedro, para ser um pescador de homens. E nós vemos aqui que Pedro, para seguir a Jesus, seguir o chamado de Jesus, ele já teve que deixar alguma coisa. Diz a Bíblia que ele e o seu irmão deixaram as redes de pesca e seguiram Jesus. E a partir daquele momento, então, Pedro deixou de ser um pescador profissional para ser um aprendiz de pescador de homens. Deixou de ser um mestre para ser um discípulo. E a Bíblia diz então que Pedro agora começa a seguir Jesus. Pedro já tinha então a experiência de deixar alguma coisa. Ele teve que deixar a sua profissão, ele teve que deixar o seu barco, deixar a sua pequena empresa de pesca, deixar as suas redes e seguiu Jesus. Mas nós vemos que Pedro ainda não tinha entendido o que era negar-se a si mesmo. Pedro já tinha alcançado o estágio de negar a sua profissão, de negar dinheiro,
de negar recursos humanos, materiais, mas Pedro ainda não entendia o que é este negócio de negar-se a si mesmo. Pedro achava isso um absurdo. E um dia, Jesus estava falando para os seus discípulos que ele, Jesus, iria morrer. E diz a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 16, versos 22 a 24, Mateus 16, 22 a 24, o seguinte, diz assim: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Vemos então, meus irmãos, que Pedro tinha esta noção, preste atenção aqui, Pedro tinha esta noção de ter pena de si mesmo. Esta era a mente de Pedro. Pedro levava muito a sério o próprio Pedro. Pedro era dessas pessoas que dão muita atenção para si mesmas, para si próprias. E assim é a maior parte das pessoas. A maioria esmagadora das pessoas são assim. Estão muito preocupadas com si mesmas. Têm em si mesmas o centro do mundo. Então, isso é muito comum a gente ver, muito normal. Se você está num elevador, desses elevadores aí que tem espelho, agora está a moda nesse elevador ter espelho, né? Você vê a pessoa entra no elevador, o que ela faz? O que ela faz? Se olha no espelho. Pastor Antônio, vem aqui, por favor, também. Eu vou apresentar os dois. Vamos supor que os dois não se conhecem. Os dois não se conhecem. Eu vou apresentar os dois. Eu digo assim: oh, que bom que encontrar vocês dois aqui e tal. Olha, muito bem, meus irmãos. Vocês podem ter certeza de uma coisa: se eu deixar os dois conversando, uma das perguntas que um vai fazer para o outro é a seguinte: como é mesmo o seu nome? Por quê? Porque quando eu apresentei, o único nome que o irmão Antônio viu foi o dele. O nome da gente, a gente ouve assim, quando a gente ouve o nome da gente, que nome doce é o nome da gente. Então, numa apresentação, normalmente, o único nome que a gente ouve é o nome que a gente já conhece, é o da gente mesmo. A pessoa vai sair de casa, as irmãs, por exemplo, quando foram sair de casa, por isso que é bom o uniforme, assim, da União Feminina. A pessoa põe o uniforme e acabou. Mas se não vai usar o uniforme, vai lá e pega uma blusa branca e diz: mas será que vai combinar com a saia preta, com a saia azul, vermelha? E pega uma bolsa, se tem umas quantas bolsas, né? E aí? Mas e aí, como é que eu vou? Então, mas como é que vou me enxergar lá? A noção que todas as pessoas têm é que quando eles entrarem na igreja, todo mundo vai estar olhando para elas, né? As pessoas têm esse sentimento que todos vão estar te vendo, te enxergando. E quando isso não é bem uma verdade. Mas esse é o ser humano. O ser humano, ele dá muita atenção para si mesmo. O ser humano, ele tem muito cuidado com si mesmo. Qualquer coisa ele fica com pena dele. Se passa uma pessoa e não o cumprimenta, ele fica louco de pena dele. Pobrezinho de mim, fulano passou e não me cumprimentou. Pastor Humberto não mencionou meu nome, eu fiz tal coisa, ele não mencionou meu nome. Mas um dia eu fui para tal lugar e o pastor Humberto nem fez uma despedida de mim, pobrezinho de mim. O ser humano perde muito tempo, escute aqui uma coisa, irmãos. O ser humano perde muito tempo da sua vida tendo pena de si mesmo. Ele gasta muita energia emocional tendo pena de si mesmo, com mágoas, com lutas, com tristezas. Uma pessoa triste, irmãos, uma pessoa triste não produz. Uma pessoa triste patina. Uma pessoa triste não avança. Uma pessoa triste não alcança suas metas, não alcança objetivos. Uma pessoa triste para no tempo. E por que a maior parte das pessoas são tristes, se entristecem com pena de si mesmo?
quando você passa a ter pena de si mesmo, quando você passa a estar magoado por alguma coisa que alguém fez, você colocou uma trava, um freio na sua vida. Os irmãos que dirigem vão entender o que eu digo. É como se você puxasse o freio de mão até o último dentinho. Você freou a sua vida, você travou. Porque agora você está olhando para você mesmo, você está triste, você está chateado, você está magoado. E assim era a situação de Pedro, esta é a visão de Pedro. Quando Jesus disse que iria morrer, quando Jesus estava falando que iria para a cruz, Jesus estava consciente que esta era a razão da sua vinda. Aleluia! Se Jesus não fosse para a cruz, eu não estaria aqui hoje. Se Jesus não fosse para a cruz, toda a sua missão estaria fracassada. Se Jesus não fosse para a cruz, os céus seriam derrotados. Se Jesus não fosse para a cruz, eu e você não poderíamos ser salvos. Se Jesus não fosse para a cruz, todo o projeto de Deus traçado antes da fundação do mundo fracassaria. A cruz era o sinônimo da vitória. Aleluia, glória a Deus. Mas Pedro, ao olhar esta situação sob a ótica humana, ele não aceitava isto. E diz a Bíblia que Pedro, chamando Jesus à parte, disse para Jesus: Jesus, tem compaixão de ti mesmo. Jesus estava naquele processo de negação própria, no sentimento de ir para a cruz. Mas Pedro lhe dizia: tem compaixão de ti mesmo. Escute uma coisa, irmãos. Nas nossas vidas, a nossa natureza humana, a nossa carne, pode muito bem representar Pedro. O nosso espírito, a revelação de Deus nas nossas vidas, nos faz entender que para alcançarmos o projeto de Deus, temos que rejeitar o nosso projeto próprio. Para alcançarmos o plano de Deus, temos que rejeitar o nosso plano. Para aceitarmos a vontade de Deus, temos que rejeitar a nossa vontade. Para termos as emoções de Deus, temos que rejeitar as nossas emoções. Mas ao mesmo tempo que o nosso espírito tem esta revelação, ao mesmo tempo que o nosso espírito recebe a revelação da renúncia, recebe a revelação da obediência, vem a nossa velha natureza. Veio Pedro e diz para nós: tem compaixão de ti mesmo. Tem compaixão de ti mesmo. Se tu obedeceres a palavra de Deus, olha o que vai acontecer contigo. Se a pessoa é vaidosa, se você obedecer a palavra de Deus, você vai ficar feio. Se a pessoa é avarento, se você obedecer a palavra de Deus, você vai ser pobre. Se a pessoa é uma pessoa lasciva, se você obedecer a palavra de Deus, você não vai ter o prazer sexual que você poderia ter com 5, 6, 7, 8 mulheres. E assim por diante. E como todos nós somos seres emotivos, o inimigo trabalha muito nas nossas emoções. E aí, fulano fez isso para ti, você não vai fazer nada. Pedro está sempre do nosso lado. Pedro estava sempre do lado de Jesus. Pedro foi um discípulo que nunca deixou Jesus. Estava sempre do lado de Jesus. Em todos os lugares ali estava Pedro. Jesus está no Getsêmani, ali estava Pedro. Jesus estava no Monte da Transfiguração, ali estava Pedro. Jesus estava na sinagoga, ali estava Pedro. Assim somos nós. Aleluia. Onde nós estivermos, ali vai estar o nosso Pedro. Ali vai estar o nosso eu. Ali vai estar a nossa natureza. Ali vai estar a nossa carne, dizendo para nós sempre isto: não te nega, tenha compaixão de ti, defenda os teus direitos, defenda os teus pensamentos, defenda as tuas emoções. Se Jesus tivesse ouvido Pedro, todo o grande projeto de Jesus, todo o grande plano de Deus para a vida de Jesus estaria frustrado. Jesus não iria para a cruz, mas também não iria ressuscitar.
Jesus não iria para a cruz, não seria humilhado, mas também não poderia dizer, como disse em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus não seria humilhado pelos homens, mas não poderia ser escrito a respeito de Jesus o que foi escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes rejeitou a si mesmo, renunciou a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, e assumiu a forma de homem, e sendo reconhecido em figura humana, tornou-se obediente, tornou-se um servo, e obediente até a morte de cruz. Pelo que, razão pela qual diz a Bíblia, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo projeto de exaltação de Jesus estaria comprometido se Jesus tivesse ouvido Pedro. Todo plano de Deus estaria comprometido se Pedro tivesse pena de si mesmo. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado, não ouça Pedro, não tenha pena de ti mesmo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quantas pessoas com chamadas tremendas. Não precisa nem ter revelação de Deus para ver que a pessoa tem uma chamada de Deus. Mas por que está freado? Por causa disto. Quantos, não é 1, nem 2, nem 10, nem 20, nem 30, nem 50, que estão freados por causa disto, estão preocupados. Mas o que estão pensando de mim? Fulano me desprezou, fulano fez isso, não estão me reconhecendo. Meu irmão, aquilo que Deus tem para ti, é só você se colocar nas mãos de Deus que isso vai acontecer. Só existe uma pessoa que pode trancar a tua chamada, é você mesmo. Você acha que o diabo pode trancar a chamada de alguém? Só se a pessoa ouve a voz do inimigo. Mas Satanás, escute, é uma coisa muito óbvia que eu vou dizer, mas você pode dar glória a Deus pelo óbvio também. Escute, Satanás não é mais forte do que Deus. Os inimigos do homem não são mais fortes do que Deus. Seja quem for, não é mais forte do que Deus. Deus não respeita o diabo. Jesus pisou na cabeça de Satanás. Jesus não respeita a perseguição do homem. Ele é mais forte do que o homem. Jesus só respeita você. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Oh, glória a Deus. Orabagachandalamaya. Jesus não respeita a porta que o diabo fecha, porque ele diz, eu sou aquele que tem a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, e quando eu fecho ninguém abre. Mas que coisa impressionante isto, o capítulo 3 de Apocalipse começa dizendo Jesus isto, eu sou o que tem a chave, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Mas o mesmo capítulo 3, que começa dizendo, Jesus dizendo, eu tenho a chave, o mesmo capítulo 3 termina dizendo, eu estou à porta e bato. Jesus tem a chave de todas as portas, menos da porta do teu coração. Essa chave está contigo. Aquele que tem a chave de Davi, que abre qualquer porta, ele bate na tua porta. Que coisa tremenda isso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, oh glória a Deus, oh aleluia, aleluia, aleluia. Jamais diga, Satanás está fechando as portas para a minha vida, é mentira. Ele não tem poder de fechar porta nenhuma, ele está derrotado.
Jesus tem a chave. Se alguma porta se fechar, é você que fechou. Aleluia. Nós mesmos que fechamos a porta. Quando começamos a olhar para as nossas necessidades, para os nossos próprios cuidados. E quando Pedro disse para Jesus: Jesus, tem compaixão de ti mesmo. Diz a Bíblia, verso 23, Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Você vai dizer para a tua própria carne hoje: arreda, Satanás, tua própria natureza, tu estás sendo pedra de tropeço para a minha vida. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 5, eu creio que era nisso que ele pensava, que disse que aquele que se inclina para o Espírito cogita das coisas de Deus. Ele pensa como Deus pensa, ele olha sob a ótica de Deus. Sob a ótica humana, a cruz era derrota, a cruz era fracasso, mas sob a ótica divina, a cruz era a vitória, a cruz era a sublimação do projeto de Deus. Glória a Deus. Se você olhar pela ótica humana, as coisas mudam completamente do que a Bíblia diz. Os parâmetros dos homens dizem que beleza é uma coisa, a Bíblia diz que beleza é outra. Os parâmetros dos homens dizem que sucesso é uma coisa, a Bíblia diz que sucesso é outra coisa. Os parâmetros dos homens dizem que para ser feliz tem que ter isso, isso, aquele outro. A Bíblia diz que para ser feliz tem que ser outra coisa. Aleluia. Pedro, tu não entende ainda, Pedro. Tu não entende ainda o que é estas coisas. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ponto. Então, vírgula, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Pedro, entenda isso, Pedro. Aleluia. Glória a Deus. E naquele dia, meus irmãos, Pedro aprendeu isto. E a partir daquele momento, então, Pedro teve mais ânimo de renunciar a coisas. Mas Pedro ainda não havia conseguido a vitória total sobre si mesmo. E quando chega em Mateus 19, 27 a 29, também a mesma palavra está em Marcos 10, 38 a 30. Vamos ler em Marcos. Diz assim, verso 28, 10 e 28 de Marcos. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, vírgula, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Olha aqui, Pedro estava conseguindo negar coisas, mas ele ainda não tinha conseguido alcançar negar-se a si mesmo. Então ele queria saber qual é a vantagem de renunciar coisas para o Senhor. Ele ainda queria saber qual é a vantagem, o que ele ganharia aqui. Pastor Humberto, o que eu ganho em ser um rapaz puro? Os moços da minha escola têm 5, 6, 7 namoradas, já dormiram com não sei quantas mulheres,
E eu sou puro. O que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar com isso? Quem sabe você pensa. Pastor Humberto, lá na minha escola, todas as meninas não são mais virgens. Só eu sou virgem lá na minha classe. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? E me conservar assim? Se de repente eu vou casar com um rapaz que vai se converter e já teve 300 mulheres. O que eu ganho em ser puro se de repente eu vou casar com uma moça que hoje nem é crente, vai se converter e já teve 2, 3, 5, 6 amantes? O que eu ganho com isso? Essa é a pergunta que faz aquela pessoa que ainda não negou-se a si mesmo, está com pena de si mesmo. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, escute uma coisa, Pedro, tu não pode pensar assim. Tu tem que pensar o seguinte, Pedro, que tudo que eu dou aqui para as pessoas na terra, eu dou 100 vezes mais. Eu dou 100 vezes mais aqui na terra, mas ainda que eu dê 100 vezes mais aqui na terra, vai continuar havendo perseguições. Quando Jesus colocou aquele monte de bênção, você vai ganhar 100 vezes mais irmãos, irmãs, pais, casas, campos, vírgula, com perseguições. Jesus estava dizendo o seguinte, que todas as bênçãos que recebemos de Deus aqui na terra, e Ele nos abençoa, todas as coisas que recebemos aqui na terra, não são suficientes ainda, não representam a recompensa que Ele dá, porque com tudo que Deus nos der aqui na terra, mesmo assim haverá lutas, mesmo assim haverá perseguições. Ele disse, olha, eu dou toda essa bênção, mas tem perseguição junto. Mas depois de tudo isso, eu dou a vida eterna. Aleluia. Pedro, tira os teus olhos daqui, Pedro. Aleluia. Pedro, a recompensa que eu tenho para aquele que é puro não é aqui. Pedro, a recompensa que eu tenho para o moço que se conservar puro até o casamento não é aqui. Pedro, a recompensa que eu tenho para a moça que se conserva pura não é aqui. A recompensa que eu tenho para o rapaz que me buscar, que passa nas vigílias, aqui na quinta-feira, no sábado, passar evangelizando todo fim de semana, não é aqui. Eu dou um monte de bênção aqui, mas sempre vai ter perseguição junto. Mas Pedro, vale a pena negar-se a si mesmo. A palavra de Deus diz isso, meus irmãos. A palavra de Deus inclusive diz que lá no céu vai ter um coral, diz a Bíblia, Apocalipse, lá no céu vai ter um coral de pessoas que não se contaminaram sexualmente aqui na terra. Está escrito na Bíblia. Pessoas que se consideraram puras até o casamento. Vai ter um coral no céu para essas pessoas. Está escrito. Então as recompensas que Deus nos dá, a autonegação, a autorrenúncia. Jesus está dizendo para mim e para você, vale a pena. Não pense somente na vantagem. Jesus está dizendo para aqui, Pedro, é claro que naquele tempo não existia o que no Brasil chamam de lei de Gerson. Pedro, não pense na lei de Gerson. Pedro, não pense naquilo que tu vai ganhar. Pedro, não fique mais perguntando isso. Se eu negar isso, o que eu vou ganhar com isso? Não, Pedro. Olhe para cima. Olhe além do véu. Existe um homem que não é homem, que é Deus, que está com seus olhos sobre a sua vida. Ele está vendo a tua fidelidade. Ele está vendo quando você renuncia a si mesmo. Ele está vendo quando você olha a você mesmo e diz, Pedro, arreda-te. Carne, arreda-te. Aleluia. Quantos querem esperar a recompensa de Deus lá na glória? É isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, quando tu negas-te, quando tu renuncias, tu vai receber algo lá na glória muito grande.
Tem alguém que não esquece de nada do que tu estás fazendo. Tem alguém que está vendo toda a tua renúncia. Tem alguém que está vendo tudo aquilo que você abre mão em favor do Evangelho e em favor de Jesus. Receba o impacto do Espírito de Deus na tua vida aí agora. Em nome de Jesus, recebe a revelação de Deus na tua vida aqui agora. Não adianta o pastor Humberto pregar se você não abrir o seu coração para a revelação de Deus. Aquilo que o Espírito comunicou ao meu coração, Ele quer comunicar ao teu coração. Esta mensagem foi me comunicada pelo Espírito Santo e ela só vai ter efeito na sua vida se você ouvir, não com os teus ouvidos naturais, mas com a mente do teu Espírito. Aleluia. Pedro ainda não havia negado a si mesmo. Pedro estava prosseguindo na revelação do que é isto, negar-se a si mesmo. E chegou o momento que Pedro passou a desejar ardentemente isto. Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34. Jesus disse: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Escute aqui, olha aqui. Que coisa tremenda isso. Lá em Jó, capítulo 1, verso 6, fala isto. E aqui de novo fala. No Antigo e no Novo Testamento fala a mesma coisa. De Satanás chegar diante de Deus e dizer: eu quero ver se realmente ele é crente. E Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus disse: olha, foi permitido, mas eu roguei por ti. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus permite, como lá permitiu para Jó, Deus permitiu para Pedro e Deus permite para você. Mas Deus permite, mas Ele está do teu lado. Ele está dizendo: Pai, eu permito, Pai, mas eu rogo para ti, fica ao lado dele. Não deixe que ele desfaleça, não deixe que ele desanime. Não deixa. Espírito, fica aí, ajuda. E por que Deus permite que você passe pela peneira? Para que a tua velha natureza vá. A tua velha natureza é a palha do trigo, mas a nova natureza é a semente do trigo. Aleluia. Deus permite que venha a luta para que a palha vá e fique a semente dele, a semente incorruptível, a semente divina, a semente do Espírito Santo. É quando você é peneirado que a tua carne vai. É quando você é peneirado que o velho Pedro morre e fica a semente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu permiti, mas eu roguei, oh Pai. Eu roguei para que tu não desfaleça na tua fé. E aí Jesus disse para Pedro: Pedro já era obreiro. Mas Pedro não tinha negado a si mesmo até aquele momento. Aí Jesus disse assim para Pedro: Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres. Mas que coisa feia dizer para um obreiro isso. É que o Pedrão não tinha negado a si mesmo ainda. Mas ele já queria. Olha o sentimento dele. Ele, porém, respondeu: Senhor, aleluia. O Pedrão que uns dias atrás estava perguntando para Jesus: Jesus, o que é que eu ganho aqui na terra para te servir? Eu deixei minha rede, meus barquinhos, deixei a sogra lá em Cafarnaum, o que é que eu ganho com isso? Agora este Pedro diz assim para Jesus: Jesus, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele não estava mais pensando no que ele ia ganhar. Ele não estava mais pensando na lei do Gerson. Oh, glória a Deus. Ele estava agora, era com Jesus. Jesus, eu vou contigo para a cadeia. Jesus, eu vou contigo para a morte. Eu tomei a decisão. Aleluia. Que crescimento espiritual no Pedro. Aleluia. Agora, meus irmãos, infelizmente existe uma distância entre o querer e o conseguir.
Esse mesmo Pedro que disse para Jesus: Jesus, eu vou contigo para a cadeia, eu vou contigo para a morte. Jesus disse para ele: Pedro, está maravilhoso o teu sentimento, mas eu quero dizer uma coisa para ti, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. É bonito o teu sentimento, é bonito o teu desejo. Agora eu vou começar uma obra na tua vida. Por que Jesus disse para Pedro aquilo? Para que quando Pedro fracassasse, Pedro se lembrasse: Jesus contava com o meu fracasso. Jesus sabia que, embora eu queria negar-me a mim mesmo, mas Jesus sabia dos meus tombos. Aleluia. Glória a Deus. E quando chegou a noite da entrega de Jesus, Pedro estava lá no Getsêmani, junto com Jesus. João capítulo 8, verso 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? O Pedro queria negar-se a si mesmo, mas a velha carne esperneava ainda. Escute, irmão, mesmo quando você se decide, a tua carne vai espernear. Tua carne vai espernear. Tua carne vai querer puxar a espada. Vai querer resolver o assunto do teu jeito, da tua velha maneira de ser. Jesus disse para o Pedro: Pedro, enfia essa espada aí na bainha. Foi para isso que eu vim. Eu vim para a cruz. Eu tenho que negar a mim mesmo. E tu diz que é comigo, vai comigo agora. Vamos junto. Pedrão colocou a espada na bainha e foi com Jesus. Foi mesmo. Lá adiante, Jesus está lá, na casa do Caifás. Já tive a oportunidade de ir nessa casa também. Fui lá no pátio dessa casa, lá onde tem os porões, as masmorras, onde Jesus esteve preso. Eles fizeram lá uma estátua do Pedro se aquecendo na fogueira e uma mulher acusando ele, com o dedo apontado para ele, tem a estátua lá. Chega a mulher e diz para o Pedro: ei, tu é um dos deles. Ah, tu está com Jesus. E o Pedro pensou: ai meu Deus, eu vou para a cadeia também agora com ele. O Pedrão olha e diz assim: eu nem conheço esse Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus, o galo cantou. Negou 1, 2, 3 vezes, o galo cantou. E diz o evangelista, o escritor dos evangelhos, que quando Pedro negou Jesus e o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. Jesus olhou para Pedro, mas Jesus não olhou para Pedro com um olhar acusador. Jesus olhou para Pedro para dizer para ele: Pedro, eu sabia que tu ia cair. Eu sabia que tu não ia resistir. Eu sabia que o caminho de negar-se a si mesmo é difícil, mas eu continuo contigo. Eu continuo contigo. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Eu ainda estou contigo. Tu vai te levantar. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E Jesus se encontrou com Pedro lá na beira do mar da Galileia. Já tive a oportunidade de ir nessa praia também onde Pedro encontrou Jesus. Eu chorei muito quando cheguei nessa praia. Aleluia. Glória a Deus. E quando chegou nessa praia, Pedro se encontra com Jesus. E Jesus pergunta para ele: tu me amas, Pedro? Pedro disse: eu te amo, Jesus. Agora eu sei o que é negar-se a si mesmo. Agora tu aprendeste, Pedro, sim. Então apacenta as minhas ovelhas. Faz a minha obra. Agora tu já sabe o que é negar-se a si mesmo. Agora tu estás pronto. Tu falhaste uma vez, tu falhaste a segunda vez, tu falhaste a terceira vez, tu falhaste a quarta vez. Mas tu não desanimaste. Tu estás aqui dizendo: eu te amo, Jesus.
Aleluia. Apacenta as minhas ovelhas. E agora esse Pedro recebe o batismo com o Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora este mesmo Pedro é ameaçado de morte, depois da morte, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus ao céu. Pedro começa a pregar o evangelho, e os fariseus, os principais dos sacerdotes, dizem para ele: você não pode pregar. Se você pregar, você vai morrer. Nós vamos te matar, nós vamos te prender. E esse Pedro não puxa mais a espada. Esse Pedro não nega mais Jesus. Aleluia! Mas esse Pedro diz lá em Atos 5, verso 29, esse Pedro diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se vocês querem me prender, me prendam. Se vocês querem me matar, me matem. Mas eu obedeço meu Pai. Eu não sou mais aquele Pedro que vocês conheciam. Aquele Pedro morreu. Aleluia. Quando um homem aprende a negar-se a si mesmo, ninguém mais o segura. Quando um homem deixa de preocupar-se com si mesmo, ninguém mais o segura. Escute, e isso não vale somente para as coisas espirituais, nas coisas materiais também. Os grandes homens da história da humanidade que fizeram grandes feitos foram homens que não pensaram em si mesmos, mas pensaram numa causa. Colocaram a causa acima de si mesmos. E se isso serve para o mundo, muito mais para nós, filhos do Deus vivo. Igreja Santa de Jesus. Aleluia. Jesus te chamou para fazer a diferença. Jesus te chamou para ser uma heroína. Jesus te chamou para ser um herói nas suas mãos. Jesus te chamou para fazer grandes coisas na terra, porque o céu está te esperando. Milhões e milhões de anjos, uma tão grande nuvem de testemunha, como diz Hebreus, está nos contemplando da glória, está nos contemplando das regiões celestes, está vendo o que eu e você fazemos. Eu não sei se os anjos torcem por nós, não posso dizer que sim e também nem que não, mas imaginemos que sim. Eles estão olhando para mim e para você. Eles estão olhando para Lucas 9:23. E eles estão dizendo: vai lá, Humberto, nega-te a ti mesmo. Quando tu negar-te a ti mesmo, tu vais fazer coisas grandes. Quando tu negar-te a ti mesmo, tu vais ser uma bomba nas mãos de Deus. Quando tu parares de te preocupar contigo mesmo, quando tu parar de te preocupar com o que dizem de você, o que pensam, o que falo mal, não falo, mas te preocupar somente em me buscar. Nem inferno, nem potestades, nem perseguições, nada vão te parar. E o plano de Deus para a tua vida vai acontecer. Quando você parar de pensar em ti mesmo, quando você parar de ter pena de ti mesmo e colocar a causa acima da tua pessoa. Manda o teu Pedro arredar da tua vida. Deixa Deus mandar a palha embora para ficar somente a semente na peneira. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Imagine o que vai acontecer na sua vida, irmão. Imagine a potência que você vai ser nas mãos de Deus. Quanto mais você negar-se a si mesmo. Imagine a liberação de energia espiritual. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quando o átomo, numa linguagem poética, nega-se a si mesmo, quando o átomo se desintegra, se dá a chamada explosão atômica. A explosão atômica se dá quando um átomo se desintegra e libera toda a energia que tem dentro dele.
E quando um homem nega-se a si mesmo, toda a unção, a glória de Deus que está dentro aí, explode. Seja uma bomba atômica nas mãos de Deus. Oh, aleluia. Seja uma bomba atômica nas mãos de Deus. Pedro se tornou numa bomba atômica. A primeira mensagem de Pedro trouxe 3.000 almas para Jesus. Aleluia! Neste caminho ele teve falhas, neste caminho ele puxou da espada, neste caminho ele negou Jesus, mas ele continuou, ele prosseguiu, porque Jesus havia rogado por ele. E o mesmo Jesus que rogou por Pedro, em João 17, ele rogou pela igreja, ele rogou por mim e por ti. Derrama teu coração na presença de Deus. Derrama teu coração na presença de Deus. Não perca tempo com ti mesmo. Não perca o foco que Deus tem para a tua vida. A tua carne está dizendo, olha para ti mesmo. Mas o Espírito está dizendo, olha para o alvo. Olha para o alvo. Põe o teu foco no alvo. Aleluia. Tem um ditado popular que diz, boca fechada não entra mosca. Mas também tem um ditado divino que boca fechada não entra glória. Peça a Deus, abre a tua boca e clame a Deus. Deus, me dá da tua glória. Há uma glória de Deus neste lugar.